O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho com time definido, mercado ativo e decisões fortes nos bastidores. Teve até a saída oficial, jogador barrado por risco regulatório e negociações importantes em andamento. A gente vai falar tudo o que aconteceu nas últimas horas e o jogo, a volta do futebol, depois da vinheta aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir com responsabilidade, tem que ter cabeça no lugar, é site para maior de idade e finalmente está voltando o futebol, finalmente tem Grêmio em campo. E é logo mais às 9 horas da noite contra o Avenida. E lá na KTO, a vitória do Tricolor tá pagando 1,55 de odd. O empate 3,75 e a vitória do Avenida, os donos da casa, 5,80. Lembrando que tem ganho antecipado, né? Pro Grêmio. Mas assim, pro Grêmio, pro Avenida, enfim, pro jogo. Eu tô no palpitezinho aqui, ó, que é Grêmio mais de 2,5 gols. Tô muito crente nessa vitória do Tricolor, por 3 gols no caso, eu acredito num 3-0, ou seja, ambos não marcam, e cara, eu falei pro JB Filho lá no Debate Raiz, que Carlos Vinícius marca 2 ou mais gols, tá? Para começar com o pé direito. KTO, brinca, se diverte com responsabilidade, juízo em primeiro lugar. Bora falar sobre as últimas horas e eu começo sobre o jogo desta noite contra a equipe do Avenida, o primeiro time do técnico Luiz Castro e também a primeira surpresa, tá? Porque diferente daquilo que imaginávamos, Luiz Castro não vai preservar na abertura do Campeonato Gaúcho. Ele vai com aquilo que tem de melhor. Esta é a informação. E o Grêmio está pré-escalado com Gabriel Grando, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kahneman e Caio Paulista na lateral esquerda. O Marlon segue lesionado, tá? Os volantes Arthur e Edenilson, com Cristaldo de camisa 10, Aravena, Amuso e lá na frente o Carlos Vinícius. Esse é o provável time do Grêmio. No banco de reservas, alguns jovens, como Luiz Eduardo, o Roger e o Thiaguinho. Alternativas bem importantes, tá? Importante também dizermos que ao longo do curto período de pré-temporada, o Luiz Castro ele fez vários testes, mudou bastante, tá? Tipo, Wagner Leonardo chegou a jogar no sistema defensivo, mas assim, tá jogando quem tá melhor fisicamente. Não é que esse é o time da temporada, esse é o desenho de Grêmio para 2026. Não, talvez esteja bem longe disso. Está jogando aqueles que hoje na hierarquia estão acima, como o Carlos Vinícius, né, o Marcos Rocha, mas também porque fisicamente eles estão aptos. Então a seleção foi em cima dos melhores em condições físicas ideais, ou mais próximas dos ideais. Deu para entender? Das ideais, no caso, né? E teve uma ausência que chamou a atenção, porque o jogador treinou a semana inteira como titular dessa equipe e não foi relacionado, que foi o Gabriel Mack. E a justificativa vem do departamento jurídico do Grêmio, tá? O Gabriel Mack, ele foi utilizado na final do Campeonato Gaúcho Sub-20. E por conta disso, ele não foi relacionado para o duelo. O departamento jurídico identificou o risco regulatório em utilizá-lo. E por isso ele fica de fora, por uma precaução apenas, tá? O Mack foi, ao longo da semana, utilizado algumas vezes como titular pelo técnico Luiz Castro. O Luiz Castro gostou bastante do atleta, do desempenho que ele vem apresentando nos treinamentos. E, ok, fica de fora do jogo contra o Avenida por conta dessa leitura e desse temor do departamento jurídico, mas contra o São José na segunda rodada, grandes chances dele jogar. Não digo como titular, é muito cedo ainda, mas receber minutagem certamente, lembrando que esse jogo do São José o Grêmio está punido e não haverá a presença da torcida, ok? Mas o Mack não é a única ausência, tá? O André Henrique também está fora desse jogo. Ele sofreu um edema na coxa e por isso não foi relacionado. Então é mais um problema no comando de ataque para o Tricolor, que vai ter que se virar, é a abertura de temporada, tá todo mundo ciente das dificuldades que vem pela frente. O mercado segue andando em algumas direções bem diferentes, tá? Confirmações, chegadas, mas também saídas.
E eu quero começar pela saída porque Camilo foi liberado. O Camilo acertou o empréstimo com a Chapecoense, agora é oficial, vai jogar até o final de 2026 na Chape. O vínculo do Camilo com o Grêmio é até 2027. Então, boa sorte para o Camilo, tomara que ele se dê bem lá. No Grêmio já não era mais uma peça considerada útil, convenhamos, né? Na última temporada foram 26 jogos e uma assistência do volante Camilo. Agora, falando de chegadas, tem reforço que já desembarcou e tem outro que desembarca logo mais. TT já desembarcou no Brasil. Para você se ligar aí, o TT está em São Paulo. Chega em Porto Alegre na próxima segunda-feira. E aí sim o anúncio oficial. O Grêmio deve comunicar nas próximas horas detalhes da chegada do TT. A ideia é fazer uma recepção, convidar os torcedores para uma recepção ao TT. Aquela grande festa que a torcida do Grêmio sabe fazer bem e já fez com o Arthur, fez com o próprio Luis Soares, né? Existem algumas festas bem marcantes e o Grêmio quer tentar dar essa recepção pro TT numa volta para casa. No sábado, de forma bem mais discreta, aí chegará Enamorado. José Enamorado, ele já foi liberado de acordo com a imprensa colombiana para viajar ao Brasil e no sábado à noite, possivelmente na hora do jogo do Grêmio, deve desembarcar aqui, ou seja, sem tantos holofotes, mas também aguardando um anúncio oficial da sua contratação. E no meio desse movimento, voltou um grande nome à pauta, tá? E é pro gol. Mas existem alguns detalhes que impedem e que pesam contra a contratação de Everton. Sim, o Grêmio está interessado em contratar o Everton, goleiro que hoje defende as cores do Palmeiras. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Estadão, o Grêmio avançou nas conversas com o Everton. E agora o goleiro busca a liberação do Palmeiras. E aqui mora um primeiro problema, tá? Porque o Palmeiras teria ficado incomodado com a postura do Grêmio na negociação, de falar diretamente com o atleta e fazer com que o atleta tente a rescisão contratual por aqui. O Palmeiras não achou a postura ética. Em dezembro, o Grêmio tentou, chegou a conversar com o Palmeiras e ouviu um não da equipe paulista. Nos bastidores, o Palmeiras tem o desejo da liberação, tá? Ou melhor, aceita a liberação. Coloca algumas travas, mas já está ciente de que o Everton não quer permanecer e que talvez seja necessário liberar o jogador. E aí entra exatamente o recado político e financeiro que o vice de futebol Antônio Dutra Júnior deu nas últimas horas. O Dutra deu uma entrevista na chegada do Grêmio para o jogo contra o Avenida e destacou temas bem importantes a respeito do mercado de transferências, tá? E a principal coisa, a principal mensagem é: o Grêmio não pode fazer loucura. O Grêmio não fará loucuras financeiras. O Grêmio não tem condições de pagar valores astronômicos e precisa, sim, buscar qualidade e encaixar isso na política financeira do clube. E esse é o desafio do departamento de futebol nesse momento, tá? Atletas que vestirem a camisa do Grêmio estão dentro deste perfil e do perfil também de desejo. O Grêmio quer jogadores que queiram estar aqui. E o recado do Dutra, mais uma vez, vai ao encontro da ideia de que o Grêmio está bastante satisfeito e talvez até resolvido no mercado de transferências. Sobre a especulação ou a possibilidade da contratação de Everton, o Dutra não respondeu, o que acaba sendo uma resposta, né? Não confirmou que o Grêmio está interessado e tentando, mas também não descartou. E essa cautela aparece também quando o assunto é planejamento de permanência, e aí eu estou falando de Arthur. Foi pauta nas últimas horas a continuidade do Arthur. O Arthur deu entrevista coletiva lá no CT Presidente Luiz Carvalho, no treinamento que foi aberto, parcialmente aberto para a imprensa na sexta-feira. E o Arthur falou abertamente, né? Perdão aí pela sequência de mesma palavra, mas abertamente sobre o seu desejo de continuar. Que é a vontade dele, que ele já conversou com a direção, com os dirigentes, mas que não é uma situação complexa e não depende apenas do desejo das pessoas de Porto Alegre. A continuidade do Arthur, tá, depende de uma série de questões. E o Grêmio está tentando prorrogar o empréstimo. A ideia primeira é essa. Claro, o objetivo final é uma compra em definitivo. O Arthur confirma que não houve contato ou conversa aberta ainda com a Juventus. A direção do Grêmio também garante isso, mas o Grêmio ainda está estudando. Talvez seja o Arthur a conversar com a Juventus, que é o que o Grêmio está fazendo o Everton fazer lá no Palmeiras, tá? Então, assim, é um começo de temporada, as coisas estão ainda na montagem do time, de peças novas? Sim, é começo de temporada.
mas também é uma cabeça da direção voltada para o meio do ano, porque o contrato do Arthur vai até a metade, vai até julho de 2026 e eles querem resolver isso o mais rápido possível. E para fechar o mercado, tem um nome que apareceu por contexto, mas sem prioridade, tá? Que é o do César Araújo, o volante uruguaio vinculado ao Orlando City. Ele foi indicado pelo CEO Alex Leitão, que trabalhava lá, conhece bem o jogador, e ele pode suprir uma carência do Grêmio para a função de camisa 5. Ele esteve numa lista preliminar do Tricolor, não é prioridade, e há, neste momento, apenas uma especulação de mercado, sem negociação. O Inter também está interessado nesse jogador e já teria feito contato com o staff do atleta, ou seja, uma situação mais adiantada. Mas o Grêmio, como não considera assim a última bolachinha do pacote, como não considera algo super urgente a contratação do uruguaio César Araújo, então o Grêmio está mais na dele, mais tranquilo, monitora, avalia, mas não deve avançar não, tá certo? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Se gostou do conteúdo, deixa o like e a gente se vê. Tchau, tchau.